Lucas capítulo 8, irmãos, a partir do verso 16, diz assim a palavra do nosso Deus. Ninguém, depois de acender uma candeia, a cobre com um vaso, ou a põe debaixo de uma cama. Pelo contrário, coloca-a sobre um velador, a fim de que os que entram vejam a luz. Nada há oculto que não haja de manifestar-se, nem escondido que não venha a ser conhecido e revelado. Vede, pois, como ouvis, porque ao que tiver, se lhe dará, e ao que não tiver, até aquilo que julga ter, lhe será tirado. Vieram ter com ele sua mãe e seus irmãos, e não podiam aproximar-se por causa da concorrência do povo. E lhes comunicaram: tua mãe e teus irmãos estão lá fora, e querem ver-te. Ele, porém, lhes respondeu: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a praticam. Amém, irmãos. Louvado seja o nosso Deus. Vamos orar, irmãos, e pedir para que o Senhor esteja conosco e nos auxilie, nos conduza no entendimento da sua palavra. Oremos. Senhor Deus, Pai, nós buscamos ao Senhor, Pai, com o desejo, meu Deus, de que o Senhor seja misericordioso conosco, Pai, e que o Senhor cuide de nós, que o Senhor nos auxilie, meu Deus, em todas as coisas, Pai, como o Senhor já tem feito em nossas vidas, mas em especial, meu Deus, que o Senhor nos auxilie no entendimento da Tua Santa Palavra, meu Deus, porque entender a Tua Santa Palavra, Senhor, e ser transformados por ela, meu Pai, é que de fato irá ser o meio principal, meu Deus, pelo qual o Senhor irá nos auxiliar em todas as outras coisas, Pai. Nos abençoa, meu Deus, e não permite, meu Deus, que nós saiamos daqui vazios, que nós ouçamos a Tua Palavra, Pai, de um modo imprudente, Senhor, de um modo perverso, mas que a Tua Palavra, ela possa frutificar em nossas almas, Senhor, para a vida eterna. Tem misericórdia do Teu povo, Pai. O Senhor possa nos abençoar, meu Deus, através da Tua Santa Palavra, no poder do Teu Espírito Santo, meu Deus, nós que nos reunimos aqui no Teu santo dia, Pai. E é no nome do Teu Filho amado Jesus que nós oramos. Amém. Ouvir, irmãos. Mais uma vez a palavra de Deus nos fala sobre ouvir, como nós devemos ouvir. Porque, de fato, como nós temos visto, ouvir é uma das coisas mais importantes que a gente puder fazer. A gente, com certeza, a visão é um dos sentidos que nós mais amamos e nós mais damos atenção para ele. E se perdêssemos a visão, isso iria com certeza entristecer o nosso coração e dificultar muito a nossa vida. Mas se nós perdêssemos a capacidade de ouvir, irmãos, se nós perdêssemos a capacidade de ouvir, nós não íamos poder ouvir a voz do Senhor falando aos nossos corações. Veja que nós temos os ouvidos tapados em relação à nossa fé. É algo muito mais prejudicial, algo muito pior do que até mesmo se a gente não pudesse ver, porque a fé, ela vem pelo ouvir, não vem por vistas. Vejam, irmãos, a gente percebe então aqui claramente que Lucas, ele dá continuidade a esse ensino que ele deu no texto passado, que ele fala desde o versículo número 4, falando a respeito daquela parábola do semeador, que, se a gente puder falar, ou dar um nome melhor para a parábola, seria a parábola dos solos, né? Porque a ênfase está em cada tipo diferente ali do solo. E então, quando Jesus vai explicar essa parábola, ele nos diz que aquilo ali está relacionado à forma que nós ouvimos a palavra. Porque, veja, é a mesma palavra. O texto não está falando, irmãos, de pessoas em igrejas diferentes, umas que estão ouvindo o evangelho, outras que não estão ouvindo o evangelho. Ele está falando de pessoas que estão ouvindo o verdadeiro evangelho. É a verdadeira palavra de Deus que está sendo semeada. Não está falando aqui do falso evangelho, de uma falsa pregação, de uma falsa palavra. Mas está falando da palavra verdadeira. E que quando nós ouvimos ela, a palavra verdadeira, nós podemos ouvir de várias formas diferentes. Mas a forma que nós devemos ouvir, irmãos, é com um solo preparado, um solo sem obstáculos. Nós vimos que tanto a nossa disposição antes de ouvir, nós devemos estar preparados para ouvir a palavra. Nós devemos nos preparar durante a semana para ouvirmos a palavra de Deus. Também a nossa disposição enquanto ouvimos.
Nós devemos estar com o coração voltado a ouvir a palavra do Senhor, não preocupado com tantas outras coisas. E depois que ouvirmos, irmãos, nós meditarmos, nós continuarmos a refletir sobre ela e nós colocarmos ela em prática. E veja, Jesus não se deu por satisfeito. Depois de ter já ensinado sobre esse assunto, ele continuou esse ensino, ainda no versículo 16. Quando ele diz aqui, irmãos, né? Ninguém depois de acender uma candeia, a cobre com um vaso ou a põe debaixo de uma cama. Pelo contrário, coloca-a sobre um velador a fim de que os que entram vejam a luz. Veja, irmãos, que essa é uma passagem, é uma coisa que Jesus ele fala em outros momentos do Evangelho. Até mesmo aqui no Evangelho de Lucas, no Evangelho de Marcos e no Evangelho de Mateus também. Jesus fala coisas que se parecem com isso aqui. O que nos dá a entender que, na verdade, isso não é uma parábola. Isso é um adágio popular, isso é um ditado, isso é uma frase que era usada, um ditado que era usado, muito conhecido na época. Então, por isso que Jesus ele faz várias aplicações diferentes dessa mesma expressão nos seus ensinos. A gente vai ver que em alguns momentos, irmãos, quando Jesus vai falar sobre a luz, ele está falando a respeito dele mesmo, ele fala que ele é a luz do mundo. A gente vê que em alguns momentos, quando Jesus vai falar da luz, ele está falando a respeito dos cristãos, ele diz, vós sois a luz do mundo. E aí ele diz, inclusive nesse contexto, que ele fala a frase parecida com essa, né? Que ninguém vai acender uma luz para escondê-la. Pelo contrário, vai colocar no local visível. Mas aqui, irmãos, a gente vê pelo contexto que quando Jesus fala a respeito da luz, ele está falando a respeito do Evangelho. Ele está falando da palavra que é ouvida. Ele diz, então, é como se ele dissesse assim, olha, você não ouviu essa palavra, não foi para dizer, eita, que palavra maravilhosa que eu ouvi. Ele está dizendo, você não vai pegar essa palavra e você vai dizer, eita, muito boa essa palavra, eu vou guardar aqui para um momento útil quando eu for precisar na minha vida. Porque, irmãos, a mensagem do Evangelho, ela é abrangente. A mensagem do Evangelho, ela consome tudo que está à sua volta. A mensagem do Evangelho, irmãos, ela vai fazer com que eu e você, a gente entenda que não é uma mensagem para ser admirada apenas, não é uma mensagem para ser guardada para um momento posterior oportuno, mas é uma mensagem, irmãos, que precisa ser imediatamente colocada no centro da nossa vida, para que ela cumpra os seus plenos efeitos. Veja, ele diz, ninguém vai pegar uma luz, vai acender e vai colocar num local onde não vai iluminar nada. Veja, colocar um vaso, irmão, se a gente pegar uma lâmpada, né, a lâmpada naquela época está falando a respeito de uma vela mesmo, né, que era acesa com um pano ligado num azeite e você ia acender, né, como a gente usa hoje com querosene. Era parecido mais ou menos um pires, né, onde você ia colocar ali dentro o óleo e você ia acender do lado de fora e você ia ficar segurando aquele pires e você não ia ficar segurando a noite toda, você ia ter que colocar em algum local. Onde é que você vai colocar aquele pires? Você vai colocar dentro de um vaso? Se você pegar e colocar dentro de um vaso, se você colocar com o vaso virado para cima e você colocar, não vai iluminar nada, vai ficar só uma luzinha um pouquinho no teto. Se você fizer pior, colocar dentro de um vaso com o vaso virado de cabeça para baixo, você vai apagar aquele fogo ali, porque vai acabar o oxigênio ali daquele local. Então você não vai fazer isso, não vai fazer uma loucura dessa, você vai pegar e uma luz, que é tão caro você poder ter o óleo, o azeite naquela época, para você poder acender a sua luz. Você não vai fazer isso, vai pegar aquela luz, aquilo ali que é trabalhoso de você ter, e você vai colocar um vaso em cima, ou vai colocar aquilo ali dentro do vaso, para que seja apagado ou para que a luz esteja restrita. Ou muito pior, você não vai pegar aquilo ali, o velador, e você vai colocar embaixo da cama. Porque, irmãos, além de não iluminar, ainda corre o risco ali da sua casa toda pegar fogo, principalmente naquela época que as camas eram feitas de palha. Do mesmo jeito que isso é loucura, você fazer isso. Você pegar uma luz, e você ter um gasto com ela, e você não usá-la para iluminar, você não usar ela para iluminar verdadeiramente ou de modo completo o ambiente. Uma loucura muito maior, irmãos. Eu e você, a gente ouvir a palavra de Deus, e a gente não colocar ela no centro da nossa vida, para que ela ilumine absolutamente tudo o que nós fazemos. Mas veja, por mais que possa parecer loucura alguém fazer isso, é exatamente isso o que a maioria das pessoas querem buscar fazer. Veja, nós queremos pegar o Evangelho, irmãos, e nós queremos restringir o efeito do Evangelho a uma área específica da nossa vida. Eu quero ler a Bíblia porque eu quero saber como é que Deus ele pode me ajudar, né? Existem muitos conselhos bons para eu me tornar uma pessoa mais sábia. Então eu vou ler a Bíblia para me tornar uma pessoa mais inteligente. E é para isso que eu quero ler a Bíblia. Você restringe o conhecimento de Deus e o Evangelho a uma área muito específica que é para você poder adquirir conhecimento.
Ou você diz, não, olha, eu quero saber como é que faz para ganhar dinheiro. Me disseram que a Bíblia fala mais a respeito de ouro do que de prata, de dinheiro, do que de qualquer outra coisa. De fato, irmãos, a Bíblia fala muito a respeito de ouro e de prata. Aí você vai querer usar a Bíblia para poder ficar rico. Aí você está querendo restringir o evangelho a uma área da sua vida apenas. Não, eu estou com um problema no meu casamento. Então eu vou buscar a Bíblia, vou buscar a Deus para que Ele resolva o problema do meu casamento. Eu estou com um problema com os meus filhos, então eu vou buscar Deus para que Ele resolva o problema que eu estou tendo com meus filhos. E aí a pessoa pode querer usar o evangelho, irmãos, e muitos querem fazer dessa forma, para que ele apenas influencie, lhe ajude em alguma coisa muito específica que você acha que você precisa. Quando, na verdade, você está mostrando que você não conheceu, não entendeu absolutamente nada do Evangelho. Porque a mensagem do Evangelho, irmãos, é uma mensagem plenamente transformadora. É uma mensagem que transforma toda a nossa vida, porque transforma a nossa mente, transforma a nossa alma. Transforma a nossa forma de pensar e a nossa forma de enxergar o mundo. Não tem como, irmãos. É absolutamente impossível a gente restringir o Evangelho a uma área da nossa vida. Quando a gente fizer isso, ele, nesse mesmo momento, ele deixou de ser o Evangelho. Ele deixou de ser o Evangelho. Porque o que é o Evangelho, irmãos? O Evangelho é a mensagem de Deus, da parte de Deus, de salvação para a nossa alma. Como é que eu posso ouvir a respeito de uma doutrina, do ensino, da palavra de Deus que fala a respeito da salvação da minha alma? E eu vou dizer, não, mas olha, tudo bem, o Evangelho fala sobre a salvação da alma, mas eu não quero ele para isso. Eu não quero a salvação eterna. Eu não quero aquilo que vai trazer salvação para mim, para toda a eternidade. Eu ser salvo, não apenas para eu não sofrer aqui durante alguns poucos anos que eu vou ver nessa vida. Vou me preocupar com isso, ao invés de me preocupar, irmãos, com o verdadeiro e maior fruto do Evangelho, que é restabelecer o meu relacionamento com Deus eternamente. Veja, a partir do momento que eu tento pegar algumas coisas que podem simbolizar o Evangelho aqui nessa vida, e eu transformo isso no Evangelho, ou eu coloco isso acima daquilo que é central no Evangelho, eu perdi completamente o Evangelho de vista. Veja que a forma que eu escuto, irmãos, o Evangelho, vai influenciar a forma que eu vou viver o Evangelho. Veja, quando eu e você a gente faz isso, a gente quer restringir o Evangelho a áreas específicas da nossa vida. Sabe o que é que a gente está demonstrando, como eu disse? Que a gente não conhece de modo nenhum o Evangelho. Por mais que a gente se engane, e por mais que a gente consiga enganar todas as pessoas à nossa volta, achando que nós somos crentes de verdade, na verdade nós não temos nada de crente. Veja exatamente isso que ele vai falar no versículo seguinte. Ele diz, não há nada oculto que não haja de manifestar-se, nem escondido que não venha a ser conhecido e revelado. Veja, irmãos, quando o Evangelho vai iluminar a nossa vida, ele vai mostrar aquilo que a gente está fazendo, aquelas áreas da nossa vida que não estão condizentes com aquilo que essa luz veio trazer para a nossa vida. A gente vai ver coisas que antes estavam ocultas. A gente vai perceber, irmãos, pecados que antes a gente nem conhecia. E a luz do Evangelho vai revelar isso para nós. Mas a luz do Evangelho também, irmãos, vai fazer com que essas coisas ocultas, escondidas, essa mentira que nós temos vivido de restringir o Evangelho a uma área da nossa vida, em algum momento, mais cedo ou mais tarde, vai ser revelado. Seja ainda aqui nessa vida presente, ou seja na vida por vir, quando Jesus Cristo ele vier para julgar todos aqueles, de acordo com a fé, de acordo com a forma que eles ouviram o Evangelho. Veja que não há nada, irmãos, que esteja oculto que não venha a ser revelado. Veja que isso é maravilhoso para aqueles que escutam o Evangelho com fé. Porque você tem a plena certeza de que Deus vai trazer à tona, vai trazendo à tona os seus pecados e você vai poder mudar, você vai poder abandoná-los, você vai poder ter um relacionamento mais íntimo com o seu Senhor, você vai poder fazer com que a sua vida ela consiga transmitir essa luz do Evangelho de um modo muito mais brilhante e muito mais claro. Você vai fazer com que cada vez mais, olha, o Evangelho está tão no centro da sua vida, está tão no centro da sua vida, que é justamente aí quando eu e você, nós passamos a nós mesmos sermos luz. Porque, irmãos, se eu e você, a gente estiver vivendo o Evangelho, se a gente estiver proclamando o Evangelho, quem olha para as nossas vidas, irmãos, elas vão ver a própria luz do Evangelho.
sendo transmitida através de nós. Aquela mesma luz que iluminou a nossa vida, agora também ela vai ser colocada através de nós, para iluminar a vida de outras pessoas. Então veja, para quem realmente foi convertido pelo Senhor, para quem realmente entende a glória do Evangelho, para quem entende realmente que o Evangelho é maior e melhor do que tudo, para quem entende que o Evangelho é esse tesouro que frutifica na nossa vida e nos abençoa de modo completo e pleno, essa notícia é maravilhosa, irmãos. Mas para quem quiser continuar vivendo apenas algumas coisas como se fosse cristão, mas não quer colocar o Evangelho como o centro da sua vida, se você não quer ouvir o Evangelho de modo adequado, essa notícia é muito triste, muito terrível, porque mais cedo ou mais tarde, você pode ter a plena certeza de que aquilo que você consegue manter em oculto, aquilo que você consegue aparentemente enganar as pessoas que estão à sua volta, mais cedo ou mais tarde vai vir à tona. E não porque você vai sentir uma vergonha, isso não é triste, não é porque você vai sentir uma vergonha quando for revelado o seu verdadeiro coração para as pessoas à sua volta. Porque, como eu disse, pode ser que isso não aconteça aqui nessa vida, mas porque você vai sofrer as consequências disso eternamente, quando você se encontrar com Deus. Veja por isso, irmãos, conclusão que Jesus ele nos dá desse ensinamento que ele tirou, dessa comparação que ele está falando da luz do Evangelho com uma luz, com uma candeia. Ele diz, vê depois como ouvis, porque ao que tiver se lhe dará, e ao que não tiver, até aquilo que julga ter, lhe será tirado. Olha o que Jesus está dizendo, irmãos. Ele diz, conclusão lógica disso tudo que eu estou falando. Qual a sua preocupação? Qual a preocupação que você tem que ter? Ouvir o Evangelho de modo adequado. Ouvir o Evangelho de modo submisso à vontade de Deus. Ouvir o Evangelho estando disposto a servir a Cristo. Ouvir o Evangelho sabendo que Jesus é o seu tesouro. Ouvir o Evangelho, irmãos, de modo que a sua vida toda você não tem lugares, não tem ambientes na sua vida que você fechou a porta para que a luz do Evangelho não possa brilhar ali. Você vai ouvir o Evangelho dessa forma, porque o texto diz, porque ao que tiver se lhe dará. Sabe o que isso quer dizer, irmãos? Que quanto mais disposição você tem de ouvir e obedecer o Evangelho, mais Deus vai lhe ensinar, mais Deus vai transformar a sua vida. Deus, quanto mais, irmãos, a gente coloca em prática aquilo que a gente conhece a respeito de Deus, mais profundamente Ele vai nos ensinar essas verdades e outras verdades a respeito do Evangelho. E a gente vai poder ser santificado cada vez mais, porque a gente vai conhecer melhor o Senhor e ter a disposição de colocar em prática aquilo que o Senhor tem lhe ensinado. Não veja que coisa maravilhosa, irmãos. Se a gente ouvir o Evangelho de modo prudente, se eu e você a gente se preparar para guardar o dia do Senhor, se eu e você tivermos a disposição de ouvirmos a palavra de Deus aqui nesse momento, e a gente não está preocupado com absolutamente mais nada nesse mundo, você não está preocupado com outras coisas que você vai fazer depois daqui, você não está preocupado com outras coisas que você vai fazer nessa semana, você quer simplesmente ser transformado pelo Evangelho, você entende a glória de Cristo, você entende que o que Cristo fez na cruz do Calvário é grande o suficiente para que a sua vida seja completamente entregue nas mãos dele. Deus vai lhe dar ainda mais. Deus vai lhe dar mais conhecimento de Cristo. Aquilo que já lhe satisfaz hoje, Deus vai lhe dar mais disso, para que você esteja ainda mais satisfeito. Tem uma ilustração que um pastor ele usa falando a respeito do céu. Ele diz, sabe como é que vai ser o céu? Ele diz, eu vou dar um exemplo aqui, não é exatamente dessa forma, mas eu vou tentar, o céu é uma eternidade, né? Então é apenas um dia eterno, mas eu vou tentar para poder explicar para vocês como se o dia ele pudesse, como se a eternidade fosse dividida em dias, como a gente divide a nossa vida aqui nesse mundo. E diz, a gente vai acordar no primeiro dia lá no céu, e a gente vai olhar para Cristo, e aquilo ali vai satisfazer tanto a sua alma, que você vai dormir pensando naquilo, você vai dizer, como Jesus Cristo é glorioso. E aí você vai dormir. É quando você vai acordar no outro dia, você vai olhar para Cristo de novo, e a visão da glória dele que você vai ter vai ser tão maior do que a que você teve no dia anterior, que você vai até se esquecer daquilo, da glória, daquele prazer que você sentiu ontem, porque o prazer de hoje vai ser infinitamente maior. E vai ser assim dia após dia, dia após dia. Só que isso começa aqui na terra, irmãos. Eu e você, nesse mundo aqui, nós ouvindo a palavra de Deus, lá a gente vai ver, lá vai ser por vista. Aqui é pelo ouvir.
a gente ouvindo a palavra de Deus, sendo transformados por ela, colocando ela em prática, Deus ele vai nos dar uma revelação maior para que a gente possa entender. A gente vai colocar em prática. E a nossa satisfação em Cristo vai ser cada vez maior. Mas veja que ele continua. Ele diz, vede como prudentemente. Vede, pois, para que vocês escutem de modo prudente. Vejam como vocês estão ouvindo. Porque é o que tem, se lhe dará. Ele diz, e o que não tiver, até aquilo que julga ter, lhe será tirado. Seja aquele que não tem ouvido a palavra de Deus de modo adequado. Mas porque está ouvindo. Porque a mensagem do Evangelho está entrando no ouvido dessa pessoa. Ela acha que ela conhece o Evangelho. Ela acha que ela é crente. Ela acha que ela entende a palavra de Deus. Até isso que ela acha que tem vai ser tirado. Porque na verdade ela nunca teve nada. Ela nunca teve um entendimento verdadeiro do Evangelho. E ela nunca foi crente. Veja que é exatamente isso que o texto diz. Diz aquilo que a pessoa julga ter. Ela não tem de fato aquilo. Ela acha que tem. Ela acha que conhece o Evangelho, porque, veja, irmãos, é uma coisa muito perigosa a vida cristã. Sabe por quê? O ser humano, ele tem a ilusão de que quando ele consegue entender uma coisa intelectualmente, ele conhece aquilo de fato. A gente acha que porque a gente já ouviu a mesma coisa várias vezes, a gente já conhece. A gente até é impaciente, né? Às vezes a gente está ouvindo uma coisa que a gente já ouviu, a gente não quer ouvir. Diga, se isso aí eu já sei, passe para o próximo assunto, diga a próxima coisa, porque a gente acha que já entendeu aquilo ali perfeitamente. Mas na verdade, irmãos, a gente só entendeu algo, de fato, quando aquilo ali faz parte da nossa vida, quando a gente internalizou aquilo ali. A gente só entendeu o Evangelho de verdade, irmãos, não é quando eu consigo explicar simplesmente para alguém. Isso é um indicativo de que talvez eu tenha entendido. Mas é preciso muito mais do que isso. Eu preciso estar praticando o Evangelho. E por essa parábola aqui, o Senhor Jesus contou, irmãos, a parábola do semeador. E por esse texto aqui também, continuando a parábola que a gente tem visto, veja que uma das coisas que a gente pode usar para saber se realmente a gente está na fé, se realmente a gente tem frutificado para o Evangelho, é como que a gente tem ouvido. Como foi a sua semana, essa semana, depois de você ter ouvido semana passada, que a forma que você ouve, você precisa se preparar para o dia do Senhor. Como é que foi a sua preparação essa semana? Como é que está o seu coração aqui agora em ouvir a palavra de Deus? Como está a disposição do seu coração em ouvir a palavra de Deus? Veja, se você diz, pastor, é muito chato, ele demora muito na pregação, e olha, e ele não penteou o cabelo, e ele isso, e ele aquilo outro, e não sei o quê, e você está preocupado com um bocado de outras coisas, e a palavra não tem penetrado no seu coração. Veja que isso fala muito a respeito da sua fé, de que você, ou talvez não seja um cristão, ou você está num estado de UTI, que é quase como se não fosse um cristão, que na prática é a mesma coisa. Você vai sofrer as consequências de um coração distante do Senhor. Veja, você precisa do mesmo remédio, tanto se você não é um crente, como se você é um crente que tem vivido distante da palavra de Deus. Você precisa se arrepender do seu pecado. Você precisa mudar a sua forma de ouvir o Evangelho. Você precisa mudar a sua forma de se preparar para ouvir o Evangelho. E você precisa colocar o Evangelho em prática. Porque se vocês não têm ouvido dessa forma, que vai nos dispor a colocar em prática aquilo que temos ouvido, irmãos, até isso que você acha que tem, até esse conhecimento de Deus que você acha que tem, até isso vai ser tirado de você. Mas veja como isso é profundo, irmãos. Veja que Jesus ele vai contar uma outra história, Lucas, aqui, que não aconteceu nesse momento aqui específico, irmãos. Só que Lucas, ele deslocou esse fato aqui, essa história que ele vai contar aqui agora, para esse momento do evangelho dele, para poder enfatizar essa verdade aqui que ele está nos ensinando. Essa história aqui da família de Cristo. Veja o que ele diz a partir do versículo 19. Ele diz que vieram ter com ele e sua mãe, seus irmãos, e não podiam aproximar-se por causa da concorrência do povo. Vejam só, a gente está vendo, irmãos, que Jesus estava contando, estava falando com os discípulos. E agora então ele fala a parábola da candeia e fala a respeito da família de Jesus. Então, essas três coisas não aconteceram no mesmo momento. Mas Lucas, ele organizou dessa forma o seu evangelho para poder enfatizar essa verdade para mim e para você. Veja, tinha muita gente aqui nesse momento e a sua família
A mãe de Jesus e seus irmãos queriam ter com ele. E disseram então para Jesus: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem ver-te. Vamos lá, irmão, se você for num estádio de futebol e você é parente de um jogador de futebol, você nem vai nem pagar ingresso. Você tem cortesia, o jogador lá vai ter uma cortesia lá para poder você entrar de graça lá porque você é parente dele. Se você é uma pessoa importante, você faz parte ali do evento, a pessoa que está se apresentando em um determinado show é seu parente. Às vezes você não precisa nem ter essa cortesia. Você vai falar com o porteiro lá, você vai dizer: olha, eu sou a mãe daquela pessoa que está se apresentando ali, eu sou o irmão daquela pessoa que está se apresentando ali, que as pessoas vão lhe colocar para dentro. E provavelmente foi isso que queriam fazer aqui. Queriam colocar a família de Jesus para dentro. Foram até, só como não tinha como colocar, porque tinha tanta gente no local, foram falar para Jesus para ver o que Jesus ia fazer a respeito disso. Quem é que vai ter que sair aqui agora para a família de Jesus entrar? Ou Jesus ele vai parar de fazer o que ele está fazendo ali, de pregar a palavra, de ensinar a palavra, para poder falar com a sua família? Jesus fala, irmãos, Jesus responde no versículo 21. Minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a praticam. Irmãos, Jesus ele diz que mais importante, lembra que foi dito lá atrás, né? Isabel falou que bem-aventurada era Maria. Maria é uma das pessoas mais felizes do mundo, Isabel falou, porque ela teve a honra de ser mãe do Salvador, de gerar o Senhor Jesus Cristo. Imagina, irmãos, que privilégio que essa mulher teve. Essa mulher, ela teve no seu próprio ventre o próprio Deus encarnado. Aquela mulher, ela teve oportunidade mais do que de qualquer outra pessoa, irmãos, de ver Jesus Cristo agindo, falando, aprendendo a andar, comendo. Ela teve o privilégio, irmãos, de servir a Cristo, fisicamente falando, talvez maior do que qualquer outra pessoa no mundo teve esse privilégio. Pôde ali desde sempre estar servindo a Jesus Cristo. A Bíblia diz que ela é muito bem-aventurada. E é muito triste até quando a gente, como protestante, a gente quer desmerecer Maria por conta daquilo que outras pessoas fazem ou falam a respeito dela. Na verdade, ela deve ter sido uma das mulheres mais crentes que já passou por essa terra, irmãos. Porque Deus não ia colocar o seu filho para ser criado pela mão de qualquer pessoa. A gente vê a preocupação que Abraão teve de arrumar esposa para o seu marido, Isaac. Imagina a preocupação que Deus ele não teve de arrumar, de preparar uma mãe para o seu próprio filho. E ainda assim, apesar de ser a sua mãe e os seus irmãos. E de novo, irmãos, não pense na cultura, no pensamento atual meu, nosso, seu, de que a gente consegue desvalorizar a família com uma facilidade tão grande. A gente consegue não ter respeito, não ter o amor pelos nossos familiares com tanta facilidade hoje, por conta da nossa cultura. Não há um respeito, não há um amor pela família na nossa cultura. Não é disso que a gente está falando. A gente está falando de uma cultura, irmãos, que colocava a família acima de quase tudo. Acima de quase tudo. E ainda assim, Jesus diz, sem estar desprezando sua família, sem estar desmerecendo sua mãe, sem ser ingrato por tudo que ela fez por ele, porque Jesus Cristo nunca pecou, mas ele diz, minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a praticam. Veja que Maria é bem-aventurada, mas eu e você, a gente pode ser muito mais bem-aventurado do que apenas ter tido um relacionamento fisicamente com Cristo, do que apenas ter servido a Cristo quando ele estava aqui fisicamente nesse mundo. Mas eu e você, nós temos um privilégio, irmãos, de fazermos parte de uma família de Cristo, muito mais íntima do que você ter dormido na casa com ele, você dormir no quarto com ele, como seus irmãos tiveram o privilégio de dormir no mesmo ambiente que ele. Se você ouve a palavra de Deus, e se você pratica, você consegue entender a importância de como você deve ouvir a palavra de Deus. De que isso, na verdade, é o mais importante de tudo. Porque todas as outras coisas, irmãos, vão fluir disso. Do evangelho que você está ouvindo. Veja, por isso que o evangelho, irmãos, por isso que a pregação da palavra é mais importante do que qualquer outra coisa. Porque todas as outras coisas, irmãos, que a gente tem na vida, você tem que ser um marido maravilhoso. Você tem que ser uma esposa maravilhosa.
Você tem que ser um filho maravilhoso, você tem que ser uma filha maravilhosa, você tem que ser um pai maravilhoso, uma mãe maravilhosa. Você tem que ser um irmão fiel aos seus irmãos. Você tem que trabalhar de um modo justo e digno e se esforçar no seu trabalho. Você tem que cuidar daqueles que Deus colocou sob sua responsabilidade. Você tem que pregar o evangelho. Você tem que servir as pessoas. Você tem que fazer muitas coisas aqui que Deus exige de mim e de você nessa vida. Mas você não vai conseguir fazer absolutamente nada disso do modo adequado, do modo correto, se você não estiver ouvindo o evangelho do modo correto. Porque, irmãos, fazer boas ações, muitas pessoas fazem. Muitas pessoas fazem. Fazem talvez até mais do que alguns cristãos, os ímpios por aí. Mas a grande diferença do que o cristão faz, não é que o cristão tem que fazer menos, mas a grande diferença que o cristão faz é que o fundamento, a motivação dele viver, dele amar a sua esposa, dele pregar o evangelho, ou dele fazer qualquer outra coisa aqui nessa vida, é justamente porque ele foi salvo. É justamente porque essa palavra conquistou o seu coração. É justamente porque ele entendeu o que Cristo fez na cruz do Calvário. E veja, se você não está ouvindo o que Cristo fez na cruz do Calvário, de modo adequado, do que adianta? Do que adianta qualquer outra coisa que você vai fazer nessa vida? Irmãos, a maioria de vocês aqui estão aqui hoje porque vocês estavam em outras igrejas que vocês não estavam ouvindo o evangelho de modo adequado. Vocês talvez não podiam ouvir o evangelho de modo adequado, porque não estava sendo proclamado o evangelho de modo adequado. Mas depois que você começou a ouvir com mais frequência o evangelho, com mais clareza o evangelho, a forma que você tem ouvido, como que isso pode ser visto na sua vida? Será que você, antes, confiando em você mesmo, sabendo, achando talvez que você podia fazer algo para contribuir para a sua salvação, você servia mais a Cristo do que você serve hoje? Será que a sua motivação de ir para a igreja, será que era maior do que você tem hoje? Será que seu desejo de ouvir a voz do Senhor é porque o pastor sempre prega a mesma coisa? Todo domingo a pregação do pastor é igual. Aí não preciso nem me empolgar, porque o pastor só fala isso. É só Jesus, é só Jesus, é só Jesus. Antes eu ouvia tantas coisas, rapaz. Eram tantas mensagens que eram pregadas, agora é só uma. Veja, irmão, se a gente entender o evangelho, é só disso que a gente precisa. Entender o evangelho e aplicá-lo em cada área da nossa vida. Se você colocar a luz do evangelho no centro da sua vida, se de fato a luz do evangelho é o que guia a sua vida, mesmo que eu não venha a pregar sobre todos os assuntos, mas se o evangelho está no centro da sua vida, irmãos, o evangelho ele vai iluminar a sua vida por completo. Se o evangelho estiver no centro da sua vida, você vai estar refletindo e olhando para Cristo de tal forma que não precisa nem o pastor falar especificamente de tudo na sua vida que está errado, que você mesmo vai querer mudar. Você mesmo vai conseguir enxergar. Mas de novo, irmãos, se a nossa vida não estiver sendo transformada pelo evangelho, é porque o nosso solo é que está errado. O solo do nosso coração não é esse solo que de fato o evangelho foi semeado e está dando frutos. É porque, muito provavelmente, a gente é um solo rochoso, um solo árido, pisado pelos homens, um solo cheio de espinhos, ou seja, um coração que não está disposto a ouvir o evangelho, irmãos, de modo adequado. Alguém que não está disposto a ouvir e praticar, como o Senhor Jesus Cristo conclui aqui, aqueles que ouvem a palavra de Deus e a praticam. Se essa não tem sido a nossa disposição, irmãos, então não há esperança para a nossa vida. A única esperança que nós temos é que nós busquemos ao Senhor para que Ele mude a postura do nosso coração, para que nós possamos ouvir o Evangelho de outra forma. Porque se a gente não resolver esse problema, irmãos, a nossa preparação para o culto, a forma que nós cultuamos a Deus e ouvimos o Evangelho, e a forma que nós vamos colocar em prática o Evangelho, tudo isso vai ser uma consequência disso, irmãos, do antes e do durante. De tanto nós estamos preparados para o dia do Senhor, de quanto nós estamos guardando o dia do Senhor e ouvindo o Santo Evangelho.
O resto da nossa vida, irmãos, vai ser uma mera consequência disso. Veja, se Deus for tudo para você, se você colocar Deus no centro da sua vida, todas as outras coisas vão se organizar. Imagina, irmãos, o sistema solar talvez seja um ótimo exemplo disso. Deus, os homens não precisam ficar colocando os planetas, cada um no seu local adequado. Veja, Deus só precisou colocar o Sol no centro. E a gravidade do Sol, irmãos, vai fazer com que tudo à sua volta se organize. Os planetas vão ficar girando ali na órbita deles direitinho, certinho, porque o Sol está ali no centro. O Sol, no centro, está dando vida aqui para a Terra e está colocando todos os planetas no local devido e adequado. Da mesma forma, irmãos, se Deus estiver no centro da nossa vida, nossa família, o nosso trabalho, a criação dos nossos filhos, o nosso casamento, a forma que eu e você a gente frequenta a igreja, a forma que a gente serve a igreja, a forma que a gente ama uns aos outros, a forma que a gente proclama o evangelho, tudo isso vai ser colocado no seu devido lugar. Amém, irmão?